E isto dá a Lucas, ao autor deste segundo volume do Evangelho, chamado Evangelho de Lucas, dá pretexto para pôr de novo Pedro a fazer outro discurso, ali à beira do templo de Jerusalém, no pórtico de Salomão. Aí está o poder, olha, alusão a Salomão, David, Salomão, casa real de David. E qual vai ser o seu discurso? O discurso da casa real de David, agora, para este tempo do século I em que eles estão após a morte crucificada de Jesus. E lá se dirige outra vez aos judeus. Como estão a ver? Homens de Israel! Pois claro, outro comício. Vai encerrar outro comício. Para ver se toma o poder. Isso faz com que Deus venha depressa. Constituir o reino de Israel. Homens de Israel, porque vos admirais com isto. E depois lá diz: porque nos olhais como se tivéssemos feito andar este homem por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, não é o de Jesus, o Deus dos nossos pais, David, Salomão, para mais ali no pórtico de Salomão, o Deus dos nossos pais glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a libertá-lo. Negastes o santo e o justo e pedistes a libertação de um assassino. Vejam este discurso. Isto é típico de um comício de poder. Glorificou o seu servo Jesus, o Deus dos nossos pais. Não é o Deus que se revelou em Jesus, o Deus fragilidade plena, total. É o Deus omnipotente, o ídolo, o império esmagador. O Deus dos nossos pais é o Deus dos antepassados, é o Deus de David, de Salomão, da casa real de David. Portanto, o ídolo, que estava agora comprovado com Jesus, que afinal todo esse passado foi idolatria, foi tudo mentira. Construíram um projeto sobre a areia. Não tinha pernas para andar. Foi a grande ilusão. Como tudo que é idolatria é assim. É tudo mentira, tudo falso. E então diz: glorificou o seu servo Jesus. Glorificou. Está a haver sempre a interpretação do poder. Ressurreição igual a entronização. Entronizou no trono. Não. É crucificado. É sempre crucificado. E é nesse crucificado que Deus se revê. O ídolo não. O Deus precisa, no máximo, ainda pode admitir que o seu enviado seja crucificado, mas depois glorifica-o. E, portanto, faz a grande afirmação do poder. Agora é que diz: esmago mesmo todos os inimigos. Também esses que me mataram. Que mataram o meu enviado. Não. Não é essa a posição de Jesus, essa a via de Jesus. E por isso temos uma grande revolução mental e teológica a fazer. Porque continuamos a seguir um ídolo e não o Deus que se nos revela em Jesus, que é tudo ao contrário, no polo, o antípoda do ídolo. Mas como a gente até hoje só conheceu o ídolo, e por uns momentos fugazes da história, que foi a vida curtíssima, a intervenção curtíssima de Jesus na Galileia, e depois aqueles dias em Jerusalém, é que em Jesus podemos ver que afinal Deus não coincide com o de Jesus, e portanto ou Jesus estava enganado, ou toda a humanidade andou enganada até então, e até depois, enquanto não aceita que Deus seja como se revela em Jesus. Esta é a grande questão teológica. Deus ou é o ídolo e Jesus está enganado,
e é o grande fracassado da história. Ou Deus é como se revela em Jesus, e então está tudo enganado antes de Jesus e depois de Jesus, enquanto não aceitarem o Deus que se revela em Jesus. E não é só o Deus que se revela em Jesus, é o ser humano que se revela no ser humano Jesus. Ou o ser humano é como Jesus e assim é que está certo, ou então o ser humano é como se revela no César de Roma, no sumo sacerdote do templo de Jerusalém, no Pilatos. E então, quem não se parecer com esses, está tramado. Não? O que a gente afirma, que a fé de Jesus e os do movimento de Jesus afirmamos, é que ser humano é Jesus. Não César. Não o sumo sacerdote que o matou. Ser humano é Jesus. O que se entrega, o que se dá, o que é dom, pão partido e repartido pela vida do mundo, sangue derramado pela vida do mundo, dádiva até ao limite e para lá do limite. E Deus, que nunca ninguém vê, nem viu nem vê. E Deus, ou é o ídolo, ou é o Deus que se revela em Jesus. A fragilidade é extrema. Portanto, a dádiva é extrema. Eis que estou à porta e bato. Se me abrirem, mas se não abrir, ardeu, não há nada. A fragilidade é extrema. E a fé de Jesus, que nós fazemos nossa, que devemos de fazer nossa, só assim é que somos dos de Jesus, é se fizermos nossa a sua mesma fé. Vê que Deus é como se revela nas práticas de Jesus. Até a ser crucificado. Deus é como se revela nas práticas maiêuticas de Jesus. E não como se revela nas práticas opressoras, ditatoriais, mentirosas, assassinas do sumo sacerdotes, Anás e Caifás, de Pilatos, do Sinédrio, dos grandes do Sinédrio, de César de Roma. Não. Nessas práticas dessa gente, dessas elites, desses privilegiados, desses poderosos, revela-se o ídolo. E não o Deus que faz viver, que vive e faz viver até os crucificados. E então, cá está, no segundo discurso, Pedro a meter a pata na poça. E o Lucas, o segundo volume do Evangelho de Lucas, a revelar como o homem está, este chefe, está a conduzir tudo para o abismo. Está a conduzir tudo para o abismo. E agora há que se afirmar como poder e até a servir-se do nome de Jesus, mas a dar uma interpretação à vida de Jesus, aquela que ele sempre teve, que é a do poder. Deus afirmou-se e glorifica-o. Glorifica-o. E diz que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos. Não diz que eu neguei. Eu, Pedro, também neguei. Não, nem aqui. E ele diz, ainda acusa os outros, que vós entregastes e negastes. E ele que o negou por 3 vezes, que é a totalidade, não o reconhece. Isto é mesmo o cúmulo da hipocrisia. Mas o poder é assim. Mentiroso, esconde, branqueia, nunca admite que fez um crime. Até os seus crimes são virtude, são heroicidade e têm que ser aclamados, aplaudidos pela plebe quando fazem crimes. O poder é assim. Esmaga gente, mata milhares de gente em guerras, mas venceu. Quando chegar tem uma grande recepção e é aplaudido como o vencedor. Uma vergonha. Já prosseguirei.